A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Uma criança faz tarefas e se alegra. Quando termina, amor entrega. Uma criança faz tarefas e se alegra. Quando termina, amor entrega. Bom dia, meus amores! Olha, já estamos na segunda quinzena de junho, ou seja, já passamos metade do ano. E agora, continuando as nossas aulas, vamos terminar as sequências didáticas que nós havíamos começado. Em português, estudamos numeral. Em matemática, estamos estudando múltiplos de um número e em ciências humanas o assunto é migração nesse tempo de coronavírus. Vamos então às leituras? Em português, eu coloquei um textinho para vocês chamado Baú de Informações, que tem umas dicas de como usar corretamente os numerais nas nossas falas, né? Lembrando que numeral é uma palavra que expressa a ideia de quantidade ou de sequência e que eles são denominados cardinal, ordinal, multiplicativo, coletivo e fracionário. Então, a primeira dica é: para indicar o primeiro dia do mês, é aconselhável usar o numeral ordinal, ao invés de usar o numeral cardinal, embora não seja errado. Assim, a gente deve preferir dizer hoje é 1º de maio, por exemplo, do que dizer hoje é 1 de maio. Na escrita dos numerais ordinais por extenso, é necessário empregar a letra E entre as centenas e as dezenas e entre as dezenas e unidades. Veja, 2.517.345. Para indicar 12 horas e meia, a expressão adequada é meio-dia e meia, porque meia é da meia hora. Dúzia, dezena, milhar, bimestre, século e outros do mesmo gênero são numerais coletivos que indicam o número exato de seres ou coisas que compõem esse conjunto chamado coletivo. Por exemplo, uma dúzia de ovos são 12 ovos, uma centena de pessoas são 100 pessoas, um século são 100 anos, um bimestre são 2 meses. Atividades: escreva por extenso os numerais das frases. A primeira, né? A segunda atividade: complete com o numeral multiplicativo que está aqui na tarjeta. Terceiro, preencha os quadrinhos, as letras que estão faltando para completar o quê? O numeral ordinal de dezenas exatas. O 200, do centésimo, 300, trecentésimo, 400, quadringentésimo, 50, quinquagésimo, 600, sexcentésimo, 70, septuagésimo, 800, octingentésimo, 90, nonagésimo. 4. Leia o texto para responder as questões. Marcelo diz a Pedro: feche os olhos e conte de 1500 a 1531. Pedro pergunta: mas por quê? Não é mais fácil contar de 1 a 31? Marcelo responde: mas com números grandes dá tempo de arranjar um bom lugar para eu me esconder. Pergunta A: por que Marcelo diz que contando de 1500 a 1531 fica mais fácil para ele arranjar um lugar para se esconder? B: em sua opinião, Marcelo tem razão? C: como você escreveria o último numeral da sequência numérica que aparece na história? E D: qual a classificação desses numerais utilizados na história? O que elas indicam? Matemática, múltiplos de um número. Então, aqui está um pequeno enunciado, né? O conhecimento dos números de O conhecimento dos múltiplos de um número é muito importante em todo o desenvolvimento da matemática. Os múltiplos de um número natural são dados pela multiplicação dele por todos os outros números, ou seja, o resultado dessa multiplicação são os múltiplos daquele número. Atividades: complete a tabela com os múltiplos para depois preencher as frases, né? Então, tem frases que vocês vão completar olhando o resultado da tabela.
da multiplicação do 2, que é a tabuada do 2, dos múltiplos de 3, tabuada do 3, múltiplos de 4, de 5 e de 6. Segundo, o número 24 é um produto que aparece em várias tabuadas. Então, aqui são 2, 4, 6, 8 quadrinhos com multiplicações que vão dar resultado 24. Terceiro, marcar X nos múltiplos de 2 e circular os múltiplos de 5. Depois, resolver os probleminhas, né? Apenas multiplique a quantidade de caixas pela quantidade de bombons, né? Tantos bombons, caixa 1, 4 caixas, 7 caixas, 9 caixas, multiplica e vai dar a quantidade de bombons. B, multiplica colheres de açúcar pela quantidade de bolo, também vai dar o tanto de colheres em cada quantidade. O livro custa R$15 na C, multiplicando o valor por quantidade de livros, vocês vão ter o valor pago, né? Os múltiplos. Coloque verdadeiro ou falso no quarto. Para responder o verdadeiro ou falso, basta olhar o caderno das aulas anteriores. Ciências humanas. Tem uma última questão sobre o texto 3, que é para vocês explicarem se houve mudanças no andar das pessoas, no ir e vir de um lugar para o outro durante essa pandemia. Então, os movimentos migratórios mudaram? Explique. Texto 4 é um Você Sabia sobre emigração, migração e várias outras situações que aconteceram no Brasil, né? É um textinho fácil de ler. Eu gostaria que vocês lessem bem para entender, para ver como é o Você Sabia. São verdades da nossa geografia, né? E aqui no final, atividade 1 é para vocês inventarem um Você Sabia, colocando curiosidades sobre as migrações, sobre o coronavírus e a imigração. Então, coisas que a gente estudou nessa sequência didática. Eu quero ver o que vocês aprenderam em forma de Você Sabia. E a atividade 2 é para vocês escreverem também um textinho do gênero relato, registrando o que vocês aprenderam sobre fluxos migratórios e o coronavírus. Crianças, eu estou muito feliz com a tarefa da maioria de vocês. Os caderninhos estão cada vez melhores, tudo com muito capricho e atenção. A maioria também está cumprindo os prazos. Semana que vem começaremos a usar também os demais novos que chegaram. Se alguém não buscou, por favor, vá até a escola buscar. Um beijão no coração de vocês. Até a próxima semana. Beijos!